Olá, meus irmãos. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Deus reine aqui nessa manhã. Meus irmãos, estamos aí dando continuação, né? Aquilo que a gente já vem dando aí todo domingo. Estamos ainda na lição 6, né? Bem possível, talvez, que a gente não consiga terminar hoje, como nosso tempo vai ser um pouquinho mais reduzido, mas nós já iniciamos ela na semana passada. A lição 6 ela tem como texto base, né? O texto que vai fundamentar 2 Tessalonicenses 3, verso 2 ao verso 12. Perdão, do verso 10 ao verso 12. 2 Tessalonicenses 2, 10 a 12. Sempre é bom a gente fazer a leitura inicial, né? Para a gente poder rememorar aquilo que a gente já havia iniciado na semana passada, tendo como fundamento aí o texto que dá aí sustentação à nossa reflexão. E diz o seguinte: e como todo engano e injustiça aos que perecem, porque não colheram o amor da verdade para serem salvos. Oh, perdão. 2, na verdade 3, 10 a 12. Perdão aí pelo. Capítulo 3, do verso 10 ao verso 12, perdão. Estou falando alguma coisa errada. Vamos nós? 2 Tessalonicenses 3, do verso 10 ao verso 12. Porque, quando ainda convosco, vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato, todos informados de que, entre vós, há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, não nos exortamos, hoje os Cristo, trabalhando tranquilamente, comam maravilha. Foi nem solicitado, mas foi muito. Então, na semana passada, a gente praticamente acabou fazendo uma introdução, né? Dicas, e às vezes eu me empolgo, né? E aí a gente praticamente ficou na introdução, tecendo o comentário, né, de forma mais geral. Talvez seria o background, né? O que está por trás dessa discussão, apurando sobre outras questões que, querendo ou não, poderia ser muito bem contemplada na própria lição, mas por decisão do próprio autor, né, que desenvolveu aí a lição, ele talvez não conseguiu visualizar com o tempo ou realmente foi uma decisão. A gente viu que a nossa lição tem como título, né, uma pergunta: por que trabalhar? E como subtítulo, trabalho e o desenvolvimento humano é praticamente o que vai ser costurado durante toda a lição. Na introdução, a gente viu na semana passada, lembrando outras duas lições que fizeram, né? A lição que falava sobre vocação e a lição que falava sobre a preparação do trabalho. A gente viu aqui que Deus ele nos concede essa graça de nos vocacionar para determinadas atividades. Essa vocação ela está diretamente ligada ao serviço das pessoas da própria comunidade. A gente viu que nós servimos a Deus com a nossa atividade profissional e isso é o reflexo daquilo que Deus faz na nossa vida. Mas, pelos simples fatos da gente ter uma vocação, ter uma certa mais aguçada, isso conseguimos dizer que a gente vai desprezar isso e achar que é suficiente. A gente tem que se esperar, tem que se preparar, tem que se dedicar. A gente viu a necessidade dessa preparação para o trabalho. A gente teve uma discussão bastante rica, né, onde tentei mostrar para os irmãos que o simples fato de uma lição mais ou menos, né, ele iniciou
instrução formal, a gente sabe muito bem que essa instrução formal não necessariamente corresponde à instrução mesmo de novo. Precisa se lapidar, ainda mais no contexto de hoje, onde nós temos aí uma ferramenta importantíssima, que é a própria internet, e nela você tem como, claro, se você tiver o mínimo de autonomia possível, se debruçar para poder aprender. Né? Mas existem determinados segmentos, determinadas profissões, e existe uma regulação. Obrigatoriamente você tem que passar por essa instrução formal. Aí, você quer ser um médico, você não tem. Na perspectiva atual, o seu médico tem que passar pelo ser um engenheiro, ser um arquiteto, ser um jornalista. Fica vislumbrar essa formação dentro dessa perspectiva mais regulatória que a gente tem nas profissões hoje, né? A gente sabe que fazer isso formal. Mas essas mesmas profissões formais, dentro desse contexto da tecnologia, ela tem trabalho. Então, a gente tem que ficar mais ou menos atento a isso. Tá? Algumas pesquisas que falam que determinados cursos, como, por exemplo, o próprio curso de Direito, deixará de existir tempo futuro breve aí. Então, a evolução tecnológica já está abarcando, por exemplo, profissões que têm esse desenvolvimento talvez até um pouco mais braçal. Que viu recentemente a inteligência artificial, né? E produz textos. Imagina só, toda aquela a atividade advocatícia no sentido de produção de uma peça processual. Vai ter uma inteligência artificial lá que vai ter condição de fazer isso. Então, o advogado que só sabe fazer isso, produzir peças, possivelmente ele vai perder o emprego. Porque existe lá a evolução tecnológica que vai dar conta disso. Então, nós temos que também ter essa sensibilidade para poder visualizar determinadas questões e talvez coloque em xeque todo esse paradigma posto, né? Onde, obrigatoriamente, para você ter uma instrução e ter um certo conhecimento, você está alocado em determinados lugares. Me parece que a disrupção da tecnologia está levando o desenvolvimento instrutivo àquilo que sempre foi e sempre deixará, ou sempre permanecerá sendo, onde muitos dizem, né, por exemplo, que a figura do professor e daquele que ensina vai perder a sua função, mas acredito eu que não. Talvez a gente vai voltar àquilo que sempre, em tese, foi quando um sujeito quer aprender uma determinada profissão, ele ficar coladinho ali, próximo de uma pessoa que sabe. Está mais do que claro que somente a instrução formal não é suficiente para formar um profissional. Então, aquilo que era extremamente importante, onde uma pessoa que tinha uma determinada vocação, ele se aproximava de uma pessoa que já tinha uma experiência prática, com isso ele se desenvolvia enquanto profissional. Meu pai mesmo conta que meu bisavô era o famoso Rábula. Já ouviram falar essa palavra? Rábula era aquele advogado que não era formado. Ele chegou a exercer a função de escrivão lá, né? Meu pai nasceu numa cidade bem pequenininha, e certa feita ele mostrou lá um documento produzido por esse meu bisavô. Então, veja, e talvez não tenha tanto tempo assim, né? A gente imagina que essa instrução formal sempre esteve nesse parâmetro de estar. E não, no Brasil, querendo ou não, é relativamente recente, né? Se você compara, por exemplo, a estruturação da instrução universitária na Europa. Então, me parece que a tecnologia tem permitido, por exemplo, quem tem um mínimo de autonomia possível, de ter acesso a determinados conteúdos, ter acesso a determinados conhecimentos que, outrora, isso era talvez ponto dessa barreira territorial. Ele precisava estudar teologia, precisava se inscrever no seminário onde tinha que sair do local onde ele estava e ir para o seminário. Hoje, com o ensino à distância, já permite, por exemplo, quebrar essa barreira. Ou seja, transpor o próprio conhecimento
para lugares ou para determinados contextos que talvez seria difícil para o próprio sujeito. E aí o que acontece? A gente viu que é necessário a gente fazer essa discussão e a própria resposta para a pergunta da nossa lição de hoje, ela fica ali canalizada, pelo menos no ponto 1, acerca da realização profissional. Então, uma das primeiras respostas que a própria lição dá acerca do porquê trabalhar, ultrapassando aquela fase que a gente já aprendeu aqui, e é um mandamento, né? E a gente acabou lendo novamente aqui em 2 Tessalonicenses 3:10, onde Paulo ali de forma bastante voraz admoestando os Tessalonicenses acerca dessa condição que muitos ali estavam. Eu relembrei para os irmãos do contexto histórico do porquê que Paulo estava falando isso aqui, né, aos Tessalonicenses, porque muitos deles com essa ideia, né, do mundo vindouro, do reino de Cristo, eles simplesmente colocavam de forma passiva e não produziam, e viviam da produção do outro. Viviam muitas vezes de doações, viviam comendo do suor do outro. A gente viu na semana passada que isso é extremamente delicado quando existe, né, um mandamento de nosso Deus acerca daquilo que originalmente lá no Éden, por conta da queda do homem, o Senhor nos ordenou, que é que nós devêssemos produzir e comer com o nosso próprio suor. Então, Paulo está aqui em 2 Tessalonicenses, relembrando os irmãos aquilo que já era uma ordenança de Deus lá do Gênesis. No desenvolver da própria lição, na semana passada também, eu peguei esse contexto mais de história, né? Fazendo uma relação com algumas ideias progressistas que a gente vê de forma bastante corriqueira, né, sendo ventilada aos quatro ventos, onde dentro desse desenvolvimento social, veja que a lição ela está ficada em um tripé aqui, né? Para responder o porquê que nós devemos trabalhar. Primeiro, para a realização pessoal. Segundo, para o próprio progresso. E terceiro, para desenvolvimento social. Então, nós devemos trabalhar, além de ser uma ordenança, ser obrigação nossa. Naturalmente, né, não há possibilidade de você conseguir suprir a sua própria necessidade sem esse esforço. E a própria lição aí também vai um pouco sobre isso, né? O trabalho, naturalmente, vem uma ideia de desprendimento, né, de força, de esforço. Já estou que a própria Bíblia lá faz referência a comer do suor. Então, há até um questionamento aqui. Há a possibilidade de você desenvolver uma atividade sem esforço? A gente vai ver que desenvolver uma atividade sem esforço, com isso não significa dizer que é um esforço estritamente, né, muitas das vezes braçal, né? Isso pode dar margens a determinados tipos de condutas extremamente deficitárias. O próximo lado do desenvolvimento pessoal vai ver lá que você não despender esforço, você pode analisar lá em atividades ilegais ou atividade na prática da militância. Isso também é totalmente rechaçado pela própria Bíblia. Isso mostra que esse tipo de comportamento é um comportamento distante daquilo que Deus nos ensina na sua palavra. Então, por isso que a todo momento, e Paulo, novamente, que ele admoesta nesse sentido, que nós devemos produzir. Pode parecer até simples demais isso, né? Mas, novamente, nessa produção, naquele contexto ali, desprezavam esse dever. Bem, então, o primeiro ponto, que seria a primeira resposta do porquê nós devemos trabalhar, que também isso vai estar diretamente alinhado ao subtópico da lição, né? O trabalho, o desenvolvimento humano. Primeiro, a realização pessoal, ou profissional. E essa realização profissional, o autor da lição aqui subdividiu em 3 pontos aí, né? 3 não, 2. O desenvolvimento pessoal e a satisfação.
Então, dentro da realização profissional, que seria justamente essa aparição visível, né, da vocação que Deus nos deu e que nós já nos preparamos para isso, o trabalho ela tem essa função também de realização profissional. E quando nós estamos realizados profissionalmente, né, isso também traz um certo gozo mínimo, né, daquilo que Deus quer a partir de nós nessa vida, nessa comunidade, nesse local. E aí o desenvolvimento pessoal, ele vai estar justamente ligado àquilo que nos aproxima do próprio Deus. Esse Deus criador, esse Deus que faz. Vamos no tópico A do desenvolvimento pessoal, o autor ele nos mostra aí que dois desses profissionais nós temos a oportunidade de desenvolver essa habilidade própria da criação divina, né? Ser criativo. A gente já discutiu em outros momentos, né? Como, por exemplo, o livro Cícero, quando a gente falou sobre a vocação, né? E ele trouxe aqui o exemplo dele especificamente aqui. Então, o desenvolvimento da atividade dele ali, enquanto artista, né? Ele tem a possibilidade de modelar, copiar. Veja, o trabalho dele é um trabalho de cópia, né? Daquilo que naturalmente, natureza divina, criadora do próprio Deus, o presbítero Cícero lá copia aquilo que está marcado na criação divina. Então, quando o homem exerce a sua atividade profissional e com isso permite o desenvolvimento pessoal dele, isso nos aproxima mais daquilo que é próprio do próprio Deus, que é o desenvolvimento dessa criação, ter a oportunidade de criar as coisas. Veja que a todo momento a gente se depara e fica um tanto surpreso, né? Com uma determinada habilidade de indivíduo, onde o cara nasceu para aquilo, né? Nós que já degustamos, sabemos que, na verdade, a vocação divina que permite que ele tenha essa habilidade extremamente aguçada. E quando essa habilidade ela está, por exemplo, ligada a uma questão artística, né? Você vê que os artistas eles têm uma certa vaidade até um pouco mais extremada. Me parece que se a gente tivesse um live, né, de uma escala, ele estaria mais próximo desse fazer, né, criador. E aí me parece que talvez por conta dessa habilidade os sujeitos tendem a ser um tanto vaidosos, por ser uma habilidade muito própria de poucas pessoas, né? Então essa criatividade humana, nós temos lá em Gênesis 1, 26 e 27, ela se dá dessa forma por conta da nossa natureza, né? E por sermos a imagem e a semelhança do próprio Deus. Então, lá em Gênesis 1, a gente já fez até a leitura disso aqui, em momentos anteriores. Vamos ver novamente. Em Gênesis 1, verso 26 ao verso 27. Vamos lembrar que tem a descrição aqui da própria criação humana, né? Então, disse-lhe, também disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem, como a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que nasceram da terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Então, nós entendemos o porquê que aquilo que surpreende muita gente, né? E o fundamento está justamente aqui. Nós somos imagem e semelhança do próprio Deus. E por sermos imagem e semelhança do próprio Deus, nós temos essa habilidade criadora. E como nós temos poder e domínio sobre as coisas também dessa terra, nós temos a possibilidade de manipular a natureza. Quer ver? Eu vou fazer um exercício bem rápido com vocês aqui. Tudo que o homem faz, como eu acabei de dizer, tendenciosamente é uma cópia daquilo que está posto na própria natureza. Por exemplo,
Essas colunas aqui, elas têm o formato e a própria construção da igreja. Ela tem um formato geométrico. Tá? As colunas são retangulares. É isso? Assim como o nosso templo também. Né, nossa irmã? Por que você riu? Pronto. Mas veja, nós criamos, né, esse móvel com esse formato, mas vocês já viram retângulos, quadrados, triângulos na natureza? Vocês já se esbarraram com triângulos, retângulos, círculos na natureza? Já? Uma boa pergunta, né? Às vezes a gente consegue transpor esses objetos que são pensados, por isso que tinha os primeiros pensadores chamados pré-socráticos, né? Entre eles nós temos o Pitágoras. Nós estudamos lá na escola, né? O teorema de Pitágoras. Ele dizia que a matemática seria essa linguagem divina. E triângulos, quadrados e círculos, nós não esbarramos com eles no dia a dia na natureza. Pare para pensar. Nós só podemos conceber ele por meio do pensamento. Nós encontramos objetos com formatos de triângulos, de quadrados e retângulos. Mas o triângulo, o retângulo e o círculo em si, nós não vemos na natureza. Mas ela está lá. É como se fosse o próprio DNA divino da criação. E parece que Pitágoras... O formato dele. O formato dele. Assim como o formato da própria igreja. O formato da lua também. Deu para poder entender? Um exercício bem rápido aqui, só para que a gente entenda o quanto o nosso Deus ele é maravilhoso. Né? E essa habilidade que nós temos de criar as coisas se dá justamente por conta disso. Então, nós por sermos imagem e semelhança de Deus, nós podemos conceber coisas que não existem realmente. Olha que fantástico. Repito, triângulos, retângulos e círculos não existem materialmente. Existem as coisas que estão no formato de triângulos, quadrados e retângulos. Por isso que quem fosse fazer academia na época de Platão, obrigatoriamente teria que estudar e aprender geometria. Porque essa linguagem onde você muitas das vezes não tem como materializar as coisas. Vocês percebem que muitas das vezes a gente aprende muito mais rápido quando a gente dá um exemplo de determinada coisa? Por quê? Isso é aquilo que é mais imediato. Quando você precisa somente pensar sobre a coisa, isso fica numa agonia de aprendizado tamanho. Por isso, quando a criança está aprendendo, apesar de hoje, né, demonizarem esse tipo de ensino, que é o famoso decoreba, né? Não há possibilidade de você aprender sem antes mesmo você estar marcado ali. Como, por exemplo, você está aprendendo uma arte marcial. Se você não fizer aquilo de forma repetitiva, para que você faça de forma instintiva, como dirigir um carro, você não pensa na hora que você passa a mata, na hora que você dá seta, tá tudo ali acontecendo ao mesmo tempo. Então, a criança não tem como aprender de outra forma, sem que primeiro ela exercite esse decoreba. Aí veja, demonizam tanto o famoso decoreba, os mais experientes aí, até hoje, não perde uma tabuada. Pergunta uma criança dessa aí de 10 anos se sabe uma tabuada. 2 vezes 2, quem é capaz de ficar tentando colocar no jogo? Eu me lembro que eu com 10 anos de idade, não, mais cedo um pouquinho, acho que tinha 8. Todo final de tarde, meu pai lá, tomar tabuada. Eu ficava o dia todinho ali matutando e repetindo, e matutando e repetindo, porque no final da tarde ele ia tomar tabuada. E era decorado mesmo, e tem que ser decorado. Percebe? Aí
cara fala, quanto é 7 vezes 7? Você não pensa. Quanto é 5? Aí os nossos pais, quando era pai de verdade, né? Você ia tentar querer contar no dedo, não, contar no dedo não, tem que decorar. Tem que decorar mesmo. Só que você está lá fazendo exercício de trigonometria, você não tem como ficar parando para poder multiplicar ali no dedo. Não, você tem que 7 vezes 7, 49. Então é intuitivo, você não pensa sobre isso. E, veja, todo esse trabalho é um trabalho que nos aproxima ao máximo. Isso é fantástico, isso é muito fantástico. Por isso que nós temos essa habilidade. E nós mesmos, às vezes, nos surpreendemos. Nossa, como é que o homem tem capacidade de fazer o que fez, o que faz? E, na verdade, o homem está o tempo todo aí copiando a natureza, copiando aquilo que Deus fez. Por isso que nosso irmão Calvino lá nos lembra o tempo todo que nós temos que ter um extremo cuidado, que como desde a origem do homem lá, o homem queria ser igual a Deus, por conta dessa habilidade que nos aproxima mesmo de Deus, porque somos demais semelhantes dele, o homem tem uma tendência muito grande de emular essa capacidade de verticalizar o conhecimento, se achar que é alguma coisa. Aí cria-se, naquele momento ali, o ídolo, né? Senta no coração do homem o próprio eu do homem. Ele acha que ele é alguma coisa. Então veja, essa habilidade, esse talento que nós desenvolvemos, nós temos a atividade profissional, a realização profissional como meio para. Nós já aprendemos aqui em outras aulas que é o momento que o mundo vai nos ver. Então, se você é um profissional lá, onde, apesar de ter determinados tipos de profissões, isso já de uma mais quase intuitiva. Por exemplo, meu pai mesmo tinha extrema dificuldade de negociar com o advogado. E confesso que ele tem até razão mesmo, de ter dificuldade de negociar com o advogado. Por quê? Meu pai sempre previa um determinado tipo de comportamento que o cara poderia deixar o corpo ali para ser tombado e se aproveitar da oportunidade para poder se dar bem. E aí, quando o cristão ele exerce uma determinada profissão, e naquele momento ele mostra que ele é diferente de outros sujeitos que não se comportam e não faz determinadas coisas, ele fica quase no ostracismo. Porque esse mundo aí, caído e depravado, me parece que determinadas profissões já espera determinado tipo de comportamento. Usando e aproveitando a deixa, para não falar de outros, eu falo de outros. Os sujeitos acham que o advogado, por exemplo, tem a salvaguarda para poder mentir. Já ouviram algo desse tipo? Não, o advogado não mente. Ele não tenta querer dar aquela aliviada. Não, ele não mente, ele só oculta. Mas nós não devemos esquecer, essa reflexão, uma certa feita eu tive lá, A Bíblia não trata Jesus como promotor, como juiz, ele é E advogado é justamente aquele que mostra a verdade, aquilo que ela é. Então a essência da advocacia não deveria ser essa, que como muitas pessoas. O advogado deveria ser justamente aquele que mostra a verdade, aquilo que ela é. Tudo bem, o sujeito pode ter cometido lá um ato que, pela lei, ele deve ser punido, mas ele fez isso para poder garantir a salvaguarda da sua vida, da vida da sua família, da vida de um terceiro. Então, é como se o advogado mostrasse justamente a essência da coisa, a essência daquilo que está posto.
Então, o sujeito chegou lá e acabou tirando a vida de um outro indivíduo. E ele tirou essa vida porque ele, naquele momento ele estava protegendo a sua própria vida, que é um bem maior. Protegendo a vida do lado do seu filho. Bem, a norma diz que nós não devemos matar. Ele teve que utilizar desse meio extremo para poder salvar a sua vida, salvar a vida do seu filho. O algoz estava contrariando a própria norma e veio para você. Você está lá dentro da sua casa, 3 horas da manhã, vem um peão lá e pula lá dentro. Não parece coisa boa de quer. Vamos imaginar colocando, né, algumas barreiras de impedimento do cara pular lá dentro. Então, um alto, com cerca elétrica, você tem lá um vira-lata para fazer voado, e mesmo assim o cara tem audácia de pular dentro da sua casa. Parece coisa boa, ele não quer. Você não vai ir lá perguntar, vem cá, rapaz, o que você quer aqui comigo mesmo? Coisa boa não era, né? Então, numa situação extrema dessa aí, vamos imaginar que você não se depara com o terreiro, tem lá aquela peixeira de cortar carne do sol. Pronto. Se eventualmente isso vier a acontecer, veja, me parece que está mais claro do que a luz solar que nasce todos os dias. O rigor e a força da lei pode ser alterada, porque é necessário mostrar o que é que está em jogo. O que é que está em jogo aí? A sua vida e a vida da sua filha. Então, entre a sua vida e a vida da sua filha, um algoz está vindo contra você, que você vai. Não, eu sou cristão, então. Então eu vou fazer. Eu vou. Essa não foi. Ou seria uma postura, viu, irmão? Sem nenhum tipo de temor e vergonha. Em casa lá, se chegar nesse ponto aí. Eu dou exemplo lá da minha casa. Lá tem um muro, né, relativamente alto, tem uma cerca elétrica, tem umas vira-latinhas lá. Então, se o cara, veja, ele ultrapassou 3 etapas de impedimento. Coisa boa ele não quer. Então, eu não vou perguntar, não. Se coloca o chicote, vai estralar lá. Recomendo, recomendo. Se quiser, eu indico até. É. Não, eu sei. Só quem teve ali, como eu já tive oportunidade, né? Não boas, de ser assaltado, o cara tá ali com como vulgarmente o povo diz, né? O canela seca lá. Você olhar ali e falar, rapaz, é a fração de segundo ali pra um cara desse que não tá nem aí pra vida dele e muito menos pra minha, né? Mas às vezes a gente precisa falar de coisas duras, né? Que pra muitos
é indeglutível. Pode ficar à vontade, presbítero Fortunato. Falar nisso, nós já esgotamos nosso tempo, né? Vai lá. Sim. No contexto da lição, é que mesmo para pessoas que cometem esse tipo de delito, tem que haver justiça. Esse é o ponto. Perfeito. Então pergunta-se como é um advogado cristão defende um criminoso? Sim, ele pode defender, para que a pena que seja aplicada seja justa. Um advogado cristão ele não pode se negar a defender um criminoso, um assassino. Ele tem que exercer aquela profissão, não para inocentá-lo, porque a verdade é que ele de fato cometeu um crime, mas que a pena seja justa. O Velho Testamento é cheio de dosimetrias com relação às penalidades. Depois chegava a pagar até com a própria vida. Há uma dosimetria no próprio Velho Testamento, na lei de Deus, em que olho por olho, havia um equilíbrio entre o crime, a ofensa e a punição. Então, a gente, como cristão, tem que olhar a função do advogado sob essa perspectiva. Essa é esse ponto. E a perspectiva me parece coerente, né? O presbítero Fortunato utilizou termos técnicos ali, né? Dosimetria. Falar em dosimetria é falar aquilo que essencialmente é o que Aristóteles buscava, né? No seu ideal de justiça. Dar a cada um o que é seu, na proporção do seu cometimento ou da sua desigualdade, né? Então, dosimetria é justamente para isso. Então, no exemplo que nós demos aqui, o sujeito pode ter cometido um crime, que é punível pela própria lei de Deus e a lei humana que foi materializada. Mas, quando você vai aplicar a dosimetria, que é quando você aplica a pena, você vai aplicar a pena de acordo com aquilo que estava em jogo. Então, se um sujeito mata outro de forma gratuita, né? Apesar, como vulgarmente as pessoas dizem, eu paguei, como se fosse uma contraprestação, né? Você tira a vida de uma pessoa, a própria Bíblia fala, né, de forma bastante intensa isso, né? O sangue clamar. Nós temos registros na Bíblia onde fala que se você tirar o sangue de outro, a própria terra clama por esse sangue. Mas me parece que é esse sangue justamente vulgar, esse sangue gratuito. Você pisar no pé do outro lá, sem entender e tirar a vida do outro. Até sobre esse tema tem uma... Não querendo dar carteirada, né? Às vezes as pessoas aproveitam um determinado tipo de pessoas com um certo grau de envergadura. Eu vi um videozinho do pastor Augusto Nicodemos discutindo algo sobre isso, né? Que perguntaram a ele se ele tiraria, né? Usaria uma arma para poder se defender. Ele falou a tranquilidade daqueles cabelos brancos ali, que ele utilizaria, e ele brincou, né? Eu atiraria até na testa. E ele falou justamente isso, por exemplo, o mandamento lá, não matarás, é não matarás de forma vulgar, uma gratuita. Não matar para garantir e defender a sua própria propriedade. Porque o que está em jogo não é você matar de forma vulgar, gratuita, mas é você ter aquele meio ali para poder salvaguardar a sua vida. Bem, e aí a atividade do advogado, né, que a gente acabou falando, muito claro, né? A essência da atividade advocatícia é justamente isso, né? Você não está defendendo o errado que o cara fez. Você está defendendo os direitos que esse ordenamento jurídico prevê, não só para aquele, para qualquer um. Então, o policial que lá no exercício, no estrito cumprimento do dever legal dele lá, ele veio a matar uma determinada pessoa, ele cometeu um crime. Bem? O policial não tem a salvaguarda de poder matar ninguém. Quando ele mata, ele cometeu um crime. Mas aí agora, na dosimetria, claro que não seria dosimetria, na dosimetria já seria o tipo de aplicação da pena. Mas quando você vai analisar os fatos, ele fez aquilo ali para poder garantir a sua vida. Então, ele adentrou num determinado lugar, o cara começou a alvejar ele de tiro. Então, ele, para proteger a vida dele, ele, infelizmente, teve que revidar. E ao revidar, ele
se defendeu, né? Então, veja, para garantir a integridade física dele, ele se defendeu. E ao se defender, infelizmente, aconteceu o evento, né? O fato em si. Então, a mesma excludente de licitude que um policial tem, qualquer pessoa comum também tem, né? Talvez a única excludente de licitude que talvez o policial militar teria, né? Mas em teoria seria o estrito cumprimento do dever legal. Mas a excludente de licitude de legítima defesa é a mesma para todos. Tudo bem? O combinado seria até 10 horas, né, pastor? Para a gente poder ter um tempo suficiente. Pode ser um pouquinho? Mas é isso. Então, dentro dessa resposta, né, acerca de poder trabalhar, nós temos aí a configuração da própria realização profissional. E ao realizar profissionalmente, nós desenvolvemos pessoalmente. E ao desenvolver pessoalmente, nós justamente exercitamos aquilo que Deus nos deu. Esse talento, essa habilidade para poder desenvolver determinada atividade. E lá no ponto 2 sobre o progresso, permitirá justamente que a gente abençoe outras pessoas. O objetivo primordial é justamente esse. Então, a habilidade que Deus nos dá é para nós podermos abençoar outras pessoas. Abençoar a nossa comunidade. Tem um exemplo aqui que é bastante interessante. A lição vai falar, né, sobre essas especialidades de mão de obra, né? Os carpinteiros, os ourives, os artistas, costureiros, e assim sucessivamente. E aí deu um exemplo lá em Êxodo 31:2, onde o próprio Espírito, né? Espírito Santo, semeou habilidades naquele contexto ali para que houvesse a construção, né, da obra e do próprio templo. Então, Êxodo 31:2 e 3, ó, a própria lição mesmo aí, ó. Eis que chamei pelo nome a Jezalel, filho de Uri, filho de Ur, filho de Judá, e enchi o Espírito de Deus, habilidade, inteligência e conhecimento em todo artifício para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata, em bronze, para a lapidação de pedras, de encaixo, para entalho de madeira, para todas as sortes de lavouras. Veja que nós temos exemplos na própria Bíblia, né? Da palavra Pedro, e eu me lembrei dessa passagem aqui do testemunho do nosso irmão José Raimundo também, não foi? José Raimundo pôde ver a mão de Deus, né? Ao desvelar, por exemplo, a oportunidade que ele teve de fazer a leitura de uma planta. E ele mesmo confessa que não tinha essa habilidade, e essa habilidade foi dada. Essa expertise, essa inteligência foi dada pelo próprio Deus. Gustavo Calma. Tão sério que até os desenhos Deus não quis que o homem fizesse por conta própria. Ele deu a habilidade através do Espírito para que fosse feito de acordo com a vontade dele. Então, a nossa adoração, que foi feita dessa forma, no tabernáculo. Alguém que foi inspirado para executar. É muito profundo isso, para que a gente não traga a Deus aquilo que é da nossa vontade, segundo a vontade de Deus. Ele revelou isso na Escritura. Era só essa observação. O quão profundo é esse versículo que o irmão acaba de expor. Certa feita eu estava conversando com o pastor Marcelo, eu particularmente gosto de ficar um pouco ligado a essa questão mesmo cultural e da própria arte, né? E eu falando com o pastor Marcelo que eu particularmente, né? Veja, depois se construiu teoricamente uma justificativa do porquê que aquilo era assim. Então, por exemplo, a construção das igrejas, né? Você não pode negar, por exemplo, você vai lá no Vaticano, aquela igreja
grandiosidade, né? E existe um efeito psicológico também, né? Das igrejas serem grandes, mas, onde o homem, ao adentrar, sinta mesmo pequeno. O objetivo, o efeito psicológico é justamente isso. E esse, né? Então me parece que essa habilidade e aquilo que Deus queria que fosse o próprio templo é também para nos ensinar em alguma medida nesse parâmetro, nessa perspectiva. E hoje me parece que as coisas têm se distanciado o máximo. Eu particularmente eu não gosto de igrejas com aspecto de teatro. Eu particularmente não gosto de um aspecto assim parecendo um teatro mesmo ali, aquelas cadeiras perfiladas assim, como se fosse um. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro uma igreja com cara de igreja mesmo. Eu gosto de igreja com banco de madeira. E também existe um efeito psicológico, né? Essa penitência, você não tem que se sentir confortável. Ali não é lugar para você ficar com a perna cruzada e colocando para cima. Ali é um lugar de penitência, onde você canaliza todo o seu a sua energia para adorar a Deus. Então, ali não é um momento de você se sentir confortável, né? É um momento de você devotar toda a sua energia a Deus. E também o próprio efeito do banco de madeira também psicologicamente há uma justificativa nesse sentido, né? Mas isso é coisa de velho, né? De gente velha. As pessoas preferem coisas mais confortáveis para chegar ali, ficar assim, sentado, e às vezes se perde naquele conforto todo e fica lá pensando na Netflix, pensando, né, na morte da bezerra. Eu prefiro ficar ali na penitência mesmo. Tudo bem? Então veja, olha como o nosso presbítero Fortunato lembrou muito bem, né? Olha só, o desvelar do próprio Espírito Santo para poder mostrar o que é que Deus queria no seu tempo. Então, veja, ele semeou habilidades, né, de talhar madeira, de manipular os metais preciosos ali, o ouro, o bronze, a prata, para que tudo aquilo que fosse no querer do próprio Deus se revelasse naquilo, né? Então, veja, Deus não está naquilo, nós sabemos muito bem disso, né? Então, Deus não está preso em coisas materiais. Nós nos reunimos aqui, mas Deus não está nessa parede. Assim como Deus não vai estar lá em parede nenhuma, em templo nenhum. Mas aquilo que nós fazemos para Deus tem que demonstrar o mínimo possível a sua grandiosidade. Então, o efeito psicológico em muitas catedrais, né? Na catedral presbiteriana, por exemplo, que é a primeira, né, pastor, do Rio de Janeiro, coisa maravilhosa, coisa linda aquilo ali. Aí hoje fica essas igrejas com cara de teatro, esse modernismo demoníaco. Ah, não, quando pinta de preto, aí pior ainda. Não, não, aí piora. Aí piora. Já tem cara de boate, é. Quando não fazem de uma boate uma igreja, né? Em São Paulo você vê muito isso. Quando é uma boate, fizeram uma igreja, aí parece que manteram até os jogos de luz e tudo mais. Né? Aí é bagunçar demais. Aí é justamente distanciar o máximo, né? Daquilo que é a essência. Me parece que é justamente isso. Veja, a revelação da arte, quando você vai estudar a questão da arte, da cultura, ela sempre era uma revelação divina. Por isso que você via, por exemplo, nas igrejas, né? Essa revelação, essa demonstração da arte. Tem um autor, né, de Vinícius Bar, que era um cristão reformado, né? Tem uma das partituras que ele faz, que tem lá, questão, né? Solo grata, todos os 5 solas, uma das músicas dele, uma das partituras dele. Então, veja, a demonstração, é como se a tradução da linguagem divina está presente na própria arte. O nosso Deus é um artista. Imagine só, você vê a harmonia presente no mundo como ele está, não é para qualquer um, não.
Repito, né? A gente vê agora de forma quase muitos indivíduos vindo na contramão, né? O cara se envaidece de si mesmo e se autodeclara ateu muitas das vezes, né? Aí começa a investigar, investigar. Chega um momento que ele chega numa barreira que ele fala, não é possível, não. Só mesmo a manipulação criacionista de um Deus para poder fazer tudo aquilo que existe. E é essa mesma habilidade que nós, enquanto homens, enquanto pessoa, né? Criados a imagem, essa do próprio Deus, nós temos a oportunidade de também traduzir isso nas coisas que fazemos. Bem, então, além desse desenvolvimento pessoal que vai estar diretamente ligado à realização profissional, dentro da realização profissional nós temos também a satisfação disso ao produzir coisas, ao fabricar coisas. Eu fico imaginando pessoa que tem uma habilidade, por exemplo, construtora, o nosso irmão ali, chegar ali depois, separar, né? E olhar e ver tudo aquilo que ele fez. Então existe uma satisfação pessoal também, profissional naquilo que ele fez. Me parece que tem que ser exatamente isso que todos nós, no desenvolvimento da nossa atividade, devemos o tempo todo estar preocupados. Então, o trabalho, ele tem como objetivo a realização profissional, essa realização estará dentro do desenvolvimento pessoal e também para satisfação pessoal desse sujeito. E essa satisfação, ela é tão maravilhosa dentro daquilo que Deus nos traz, ela se revela muitas vezes na atividade para o outro, né? Dando um exemplo dado do construtor. Aquela pessoa que teve a sua casa construída vai ficar satisfeita e aquele que também assim o fez vai se sentir contemplado dentro da sua satisfação, dentro do seu exercício profissional. E como eu já disse aqui, né? Todo o nosso desenvolvimento ele é para o outro. Não é verdade? Então, o exercício do construtor é para o outro. Fez uma casa para o indivíduo. Ele se sentiu contemplado, mas aquela pessoa também se sentiu extremamente feliz com isso, né? Tudo bem até aqui? Acho que vamos ficar por aqui mesmo, né, meu irmão? Pronto, vamos ler Efésios 4. A gente leu Gênesis, não foi na semana passada? Efésios 4, 25, 32.